Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de personagens 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você encontrar essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer o menor sentido para você. Essa aula serve como material de revisão para os alunos que estão matriculados no curso de Jogos e que assistem a aula ao vivo pelo Teams. A gente está fazendo também um plano de ensino que acompanha uma sequência lógica, e essa aula ela acontece bem no meio do curso. Então, a gente tem a plataforma Canvas, e na plataforma Canvas a gente tem aqui o nosso programa de aula. Os alunos que estão matriculados, eles estão finalizando o modelo High-Poly. Eles têm que entregar esse modelo High-Poly essa semana, e a gente já vai começar a falar sobre a nossa próxima etapa, que é a adequação dos personagens para jogos, né? Então, eu vou ter que fazer hoje esse tópico aqui, que é a revisão dos princípios de modelagem, que vai anteceder a nossa preparação para poder criar o personagem low poly, ou o personagem adequado para um jogo. Eu peguei, por exemplo, esse personagem aqui, eu peguei do Blend Swap. Qualquer pessoa pode ir lá e baixar esse modelo se quiser. Esse é um modelo que não foi feito pensando em jogos, ou seja, é um modelo high poly e ele não foi feito pensando em jogos, e é o tipo de trabalho que a gente vai provavelmente ter com a modelagem high poly dos alunos, um modelo que não está adequado ainda para jogos. Eu já estou com esse modelo aqui, ele está aberto aqui, né? E esse modelo, deixa eu desligar as linhas de relacionamento aqui e deixa eu ligar as estatísticas. Está com 1.637.000 triângulos. Então, provavelmente esse modelo não vai ser útil para a gente fazer um personagem de jogos, né? Esse modelo usa partícula para fazer cabelo, esse modelo usa remesh, deformadores como Lattice, Subdivision Surface, né? Então ele usa uma quantidade enorme de modificadores, né? E a gente vai ter que pensar, pô, se eu for fazer esse personagem para jogo, então eu preciso da modelagem que seja mais adequada para a realidade de jogos. Eu vou ter que reduzir o número de cortes, eu vou ter que fazer uma série de adequações, né? Para esse processo de adequações, a gente vai fazer o que a gente chama de retopologia, né? Então, a gente vai ter um processo que a gente chama de retopologia. Que é o quê? É fazer a superfície de novo. Topologia é a superfície, né? É o estudo de superfície. E retopologia é fazer de novo. Ou seja, eu tenho que fazer esse personagem novamente, só que agora adequando esse personagem à realidade de jogos digitais, né? E aí, na hora de tomar as decisões de modelagem, a gente tem uma série de questões que a gente tem que levar em consideração, né, para poder fazer essa modelagem, né? Eu vou minimizar aqui minhas coleções. Eu acho que tem umas coleções aqui até que não fazem nada para o meu modelo. Beleza. Vou deixar isso aqui, tá com esse número de coleções loucas, porque é um projeto do Blender antigo. Então tem 20 coleções aqui. Mas aí, vamos lá. Quais são os princípios de modelagem, né? Quais são os princípios de modelagem e como que eles afetam o nosso trabalho aqui, tá? Então, eu escrevi uma listinha aqui, ó, para quem gosta de tirar print de plantão. Esses são os princípios de modelagem que eu separei mesmo. Isso aí eu baseei em vários autores diferentes. Nenhum tem um consenso do que são os princípios de modelagem, mas isso aqui é o que eu tenho usado como guia, né, para a gente trabalhar, tá? Então, o primeiro é respeitar o design, né? Eu acho importante levar em conta que quando a gente está fazendo uma modelagem 3D, trabalho, a gente tem que respeitar a existência de um model sheet, de design, ou concept, né, se for o caso. Então a gente tem que estar sempre atento. No caso, esse personagem aqui foi feito em cima desse concept. Então, o primeiro round de
respeito ao design já aconteceu, né? Então a tradução disso aqui para o 3D já foi feita, né? E agora que a gente vai fazer a retopologia, eu tenho que respeitar o máximo possível o relevo desse personagem, né? Então eu tenho que... não adianta eu discordar do modelador a essa hora do campeonato e falar assim, ah, nossa, a cabeça está muito grande, essa personagem está muito magra, o braço está muito comprido. Não, isso não é hora de fazer esse tipo de ajuste, né? Se você vai fazer a retopologia, você precisa usar o máximo da estrutura de design que tem. Então é bom respeitar o design, né? Respeitar o trabalho que foi feito, né? No caso, quando a gente trabalha com uma equipe, né? Provavelmente aquele design passou por várias interações, e teve um diretor de arte, e teve motivo para estar daquele jeito, e teve as escolhas. Então, é bom respeitar esse design, é bom não agir com descaso, né? E também não é bom trabalhar sem referência, né? Então, provavelmente a pessoa que esculpiu essa calça, ela usou referência de roupa de verdade, né? Ela provavelmente usou referência de material, referência de cabelo, né? Referência de formas reais, né? A gente não tem essa capacidade toda de inventar do zero as coisas sempre, né? E mesmo grandes artistas da história, como Leonardo da Vinci, Van Gogh, Rembrandt, eles usavam referência, então meio que, né, faz sentido que a gente use também, né? Então, esse primeiro princípio é sobre isso, é sobre você respeitar as decisões de design que foram tomadas antes da sua chegada no trabalho, né, antes do seu momento de trabalho, que o momento de modelagem geralmente ele é posterior a concept e a model sheet, né? E também na hora de completar as lacunas, né? Então, no caso, por exemplo, se você está fazendo um modelo a partir desse desenho aqui, na hora de completar as lacunas, que é tipo, de que material é feito esse colete, de que material é feita essa calça, como que é a textura da pele, é sempre bom buscar a referência e é sempre bom basear isso em informações mais tangíveis, né? Vocês entendem isso, pessoas? Vocês entendem o que eu falei? Fez algum sentido para vocês? Isso não é uma regra, tá? Isso é um princípio de modelagem. Isso quer dizer que se você falar, eu não vou usar referência, você está conscientemente tomando uma decisão a partir desse princípio. Você fala, não, mas eu vou negar esse princípio, eu quero fazer uma coisa no escuro. Ótimo, mas o princípio está lá, entendeu? Bom, maravilha. Esse foi o nosso primeiro princípio, né? Então, deixa eu marcar aqui um asterisco. Aqui, o bom uso das divisões de peças, o que a gente chama de linked e loose. Esse personagem High-Poly, ele foi feito em 1 milhão de fragmentos. A cabeça é separada, o olho é separado, o cílio é separado, a sobrancelha é separada, o tronco é separado, as pulseiras são separadas, o cinto é separado, né? A jaqueta é separada, a fivela do zíper aqui, né? É separado, né? A calça é separada, e aí, tipo assim, a bota é separado, o cadarço é separado, né? Então, isso aqui é um puzzle, né? Se a pessoa que fez isso aqui, isso é um quebra-cabeça, né? A pessoa fez 1 milhão de peças. Tudo bem, tá certíssimo, é isso mesmo. Tá? Tipo, tem que ser decupado, dividido, e quanto mais High-Poly, mais a gente divide o personagem para poder ter um bom desempenho na hora de fazer a modelagem. Se eu tenho 1.637 triângulos para lidar, nada mais justo que eu faça peças menores. Mas, na hora de eu fazer a minha retopologia, eu acho que eu posso juntar alguns desses conteúdos. Então, é possível
é possível que no meu low poly eu junte a calça, o tronco, o braço, talvez inclusive a mão. Talvez a mão dê para juntar, mas eu vou considerar ela separada por enquanto. Não, como é que pode juntar? Ela está junta aqui. Ela está junta. Então a mão. E eu faria até o pescoço aqui junto, né? Esse bloco inteiro, ele não tem por que ele ser separado no final das contas, né? Eu vou irrigar, deformar, vou animar e se eu fizer um bloco inteiriço aqui, tem menos chance, por exemplo, da calça separada da pele e eu quero reduzir um pouco o número de peças que eu tenho que lidar e gerenciar. Então, se eu puder juntar alguns desses elementos, faz sentido. Então, tudo isso eu faria como linked, ou seja, é um mesmo objeto com vértices conectados. A cabeça, ela pode estar no mesmo objeto do corpo, ou seja, eu posso colocar a cabeça no mesmo objeto do corpo, mas ela pode ser solta em relação ao pescoço, ou seja, ela pode ser o que a gente chama de loose. Então, você pode ter dentro de um modelo algumas partes que estão dentro do mesmo objeto, né? Mas que elas são soltas dentro desse objeto. Um outro exemplo de coisa loose. Esse zíper aqui, ó, se eu quiser animar, ou se eu quiser balançar ele, se eu quiser fazer ele como um elemento que é animado, talvez esse elemento ele seja solto em relação aos outros vértices, tá? Só para relembrar, né? Os alunos que estão aqui, eles já modelam já há um tempo, né? Linked é tudo que eu faço conectado, né? Então, tudo que eu faço conectado aqui é linked. E tudo que eu faço, vamos colocar aqui 8. E vamos colocar triângulo. E tudo que eu faço apenas encaixando, né? Deixa eu apagar isso aqui. Ou seja, o que eu faço apenas encaixando aqui, ou seja, isso aqui tudo é linked. Esses elementos aqui, entre si, eles são linked, mas esses elementos, esse elemento em relação a esse, ele é loose. Ou seja, ele é solto. E isso ajuda demais na modelagem. Isso ajuda muito na modelagem. Eu não ter que fazer todos os cortes dentro de um cubo para poder encaixar um cilindro é uma estratégia muito boa. Então, em alguns momentos, eu só quero encostar mesmo as coisas. Eu só quero facilitar a minha vida, né? Então, é sobre isso que fala o princípio do bom uso de partes unificadas e partes separadas. Se eu mantiver a cabeça separada em relação ao corpo, eu não preciso preocupar em encaixar os números de cortes no pescoço. Então, eu não tenho essa preocupação. Eu posso ter mais cortes aqui na cabeça e não ter que preocupar se esses cortes coincidem com o pescoço. E para ajudar, eu ainda tenho essa coleira aqui, sei lá como é que chama esse colar, que vai permitir que eu possa ter um número maior de cortes aqui do que eu vou ter aqui. Então, é estratégico, né? Isso pode acontecer com a mão também. Então, se eu tenho esse objeto aqui, talvez esse objeto faça com que eu produza a mão com mais cortes e o braço com menos cortes. Então, eu vou ter mais superfície aqui e menos superfície do lado de cá, né? E isso vai me ajudar demais na hora de fazer a modelagem do personagem. Então, um bom uso de
partes conectadas e de partes soltas é fundamental para a gente fazer a retopologia do personagem e entender que tem coisas aqui que foram feitas já como peças avulsas, não teria por que eu preocupar em unificar elas ou em fazer elas sem ser nesse sentido. Vamos lá, pessoas, deixa eu perguntar de novo. Esse princípio do bom uso da divisão de peças linked versus loose está compreendido? Fez sentido para vocês? Deixa eu marcar também uma estrelinha aqui. Me conta aí se vocês estão entendendo. Beleza, vamos para o staging, o contorno, tá? Aqui, ó, eu vou usar exatamente essa jaqueta aqui para servir como exemplo de contorno para a gente, tá? Em 3D, é óbvio que eu quero uma silhueta que seja fácil de identificar, né? Então, essa menina magrinha aqui, ela tem uma silhueta que é fácil de identificar, né? Ela é bem magra, né? Então, se eu fizer um personagem, por exemplo, no mesmo universo dela, que seja gordinho, né, e baixinho, eu tenho um bom contraste, né? Então, né? É uma boa silhueta no design. Mas no caso da modelagem não é disso que eu estou pensando, não é disso que eu estou falando. Tem a ver com o que eu vou modelar mesmo, né? Ou seja, a gente está indo para um processo de modelagem onde eu posso imprimir as informações de um modelo high poly no modelo low poly. Então tem uma série de relevos que eu não preciso modelar porque eles vão aparecer naturalmente no Bake. Quem fez o Assets 2 deve lembrar do Bake. Então aqui, ó, o relevo é tão sutil que se eu quiser só cortar o meu modelo aqui, né? Se eu quiser só cortar meu modelo aqui e deixar que esses relevos sejam resultado do Bake, eu posso. Eu não tenho que fazer a modelagem low poly desse personagem, levando em conta, por exemplo, não é necessário que eu faça o buraco do umbigo. Deixa eu colocar uma cor amarela nessas minhas anotações, porque eu acho que vai ficar mais fácil de identificar o que eu estou marcando aqui, né? E eu não preciso fazer o degrau entre a blusa e o corpo, não é necessário. O relevo ele não gera muita silhueta. Então eu quero modelar relevos que gerem diferença na silhueta, né? Esses relevos que eu estou procurando fazer. Então quando chega aqui na bota, por exemplo, né, esse relevo, eles são muito fortes, né? Eles afetam demais a leitura do personagem. O relevo de dentro aqui não é tão evidente, mas, bom, já que eu vou fazer a peça do lado de cá, eu faço a do lado de cá também. Mas desse lado aqui, ó, ele é menos importante do que no lado externo, né? Então, eu quero procurar, na hora de fazer o meu modelo, né? Eu quero procurar relevos que façam diferença na silhueta. Então aqui, ó, isso aqui eu posso fazer num conjunto só de cortes, sem problema, né? Então eu posso modelar isso num conjunto de cortes, mas esse colar aqui, ó, ele faz muita diferença. Então isso me diz que eu tenho a possibilidade de modelar menos detalhes no corpo dela, né, e na blusa, mas eu vou ter ainda que fazer alguns detalhes nesses acessórios. Os acessórios são as peças que estão gerando relevo, né, no meu objeto, né? Então são eles que estão gerando um relevo forte no meu objeto, né? Obviamente que, né, igual, por exemplo, isso aqui não tem como, né?
o relevo dela é bem forte, né? Então, meio que não tem como eu não modelar os detalhes do rosto. Mas em alguns casos a gente consegue simplificar, né, os relevos, né? E às vezes você não precisa fazer, por exemplo, todas as dobrinhas do rosto, né? Às vezes, se você fizer um conjunto de planos mais largo, se você fizer um conjunto de planos mais largos assim, já é o suficiente para a gente dar o bake. Já é o suficiente para a gente dar o bake do personagem, né? Então, eu não preciso ter todos os cortes aqui, né? Não é necessário. De novo, porque o que me interessa é só a forma geral dos elementos. Então, quando estiver observando o seu modelo, né, dá uma olhada na silhueta geral do personagem, né? A gente consegue fazer isso usando, né, a massa de cinza do personagem, né? Usando elementos como a cor flat também, né? Então é possível você, deixa eu tirar o outline aqui, observar quais são os elementos que realmente saltam na silhueta. Deixa eu tirar aqui os wireframes. Deixa eu tirar os wireframes. Só para a gente poder ver apenas a silhueta dela. Então, agora eu estou vendo só a silhueta do personagem. E aí a gente consegue ver, ó, esse elemento salta, né? Esse elemento aqui está saltando, né? E se a gente olhar nela de lado, né, a gente vai ver que, de novo, esses elementos aqui saltam, né? Esses elementos têm bastante relevo. Essa dobra tem bastante relevo, né? O cinto tem bastante relevo em relação ao corpo. Então a gente consegue ver a silhueta dela sendo afetada aqui por esses elementos. Então, a gente não pode esquecer que a gente está fazendo esse design completo, né? Ou seja, ele tem que funcionar como objeto 3D, ele tem que funcionar como sombra também, como silhueta, né? Então, o princípio é esse aqui, né? A gente tem que fazer um bom contorno, uma boa silhueta do nosso personagem. Tá compreendido, pessoas? Tá dando para entender? Então, vamos lá para fazer o princípio de curvas, né? Onde é que será que eu tenho uma curva boa aqui no personagem? Acho que no ombro é uma boa. Acho que o ombro é um bom lugar. Então, meu personagem aqui tem essa curva aqui, ó. Tá? Tem essa curva aqui. Eu vou fazer a retopologia, ou seja, eu quero fazer isso com o menor número de cortes possível, né? Então vamos considerar aqui vou criar uma camada nova aqui. Vamos fazer ela vermelha. Laranja, acho que laranja dá. Então, deixa eu apagar isso aqui. E vamos fazer isso aqui com o vermelho. Então, essa aqui é a minha curva. E eu tenho que fazer essa curva com o menor número de retas possível, né? Bom lembrar, o computador não faz nada além de reta, né? E aí, se eu fizer com uma reta só essa curva, eu não vou conseguir representar
esse elemento, né? Então, a decisão agora é com quantas retas eu vou fazer essa curvatura, né? Lembrando, se eu fizer com uma só, não vai dar certo, né? E aí, a ideia do princípio é o menor número possível, sem perder o design. Então, se eu fizer só com 2, por exemplo, também não vai fazer o desenho dessa curva, né? A distância está muito grande. Se eu fizer com 3, deixa eu colocar aqui essa linha amarela. Se eu fizer com 3, pensando que eu estou vindo até aqui, então 1, 2, 3, ainda não está bom, ou seja, ainda está muito distante. Vamos fazer com 4. Ó, com 4 quase dá, ó. Quase deu. Então, o menor número de retas aqui deve ser 5, provavelmente. Então, na hora de criar a superfície desse modelo aqui, ó, numa versão low poly, eu vou usar o quê? Eu vou usar 5 faces para fazer essa curvatura. Então, essa que é a lógica do princípio de curvas, né? O menor número possível de retas sem perder o design de curva que você está fazendo. Então, é isso que a gente vai procurar fazer na nossa retopologia, né? É tentar preservar com o menor número de retas aqui, né? A mesma coisa nessa curva aqui, né? O meu design, né? Então, esse aqui é o conceito por trás do princípio de curvas. Menor número possível, sem perder, sem desrespeitar o design. Dá para entender, pessoas? Tranquilo esse princípio? Então, vou marcar esse princípio aqui. Vamos salvar. E vamos para o próximo. O próximo princípio é o de rig e dobras, tá? Então, talvez de lado seja melhor, talvez no joelho seja mais interessante. Às vezes, o seu design ele é bem reto mesmo. Então, às vezes você fala assim, não, aqui, ó, só com esse corte aqui eu já consegui fazer meu joelho. Só que você não vai fazer a dobra dele desse jeito, ou seja, não tem onde dobrar. Se eu pensar, por exemplo, que eu vou fazer, não, aqui, ó, é reto daqui até aqui, é reto daqui até aqui, eu vou fazer só com esses cortes aqui o meu joelho. Ele não vai dobrar. Para dobrar, eu preciso realmente de um corte que marque aonde está acontecendo a dobra do personagem. Então, no joelho aqui, né, na base do joelho aqui e no topo do joelho, isso aqui é minha articulação, tá? Isso aqui é minha articulação. Então, é muito comum a gente fazer essa marcação de dobra, né, prevendo o que vai acontecer com o rig, né? Então, é comum a gente fazer marcações assim que vão prever como que o modelo vai deformar, né? Aqui no caso, na hora que eu espremer isso aqui e na hora que eu dobrar isso aqui, né? Ele vai fazer para mim uma estrutura de dobra, né? Então, isso vai funcionar igual uma sanfona, né? Ou seja, isso vai espremer assim, né? Ou seja, isso vai dobrar para cá, né? E eu vou conseguir
fazer a articulação dobrar, ou seja, ter a ponta da dobra de um lado, né, e não ter um cavado ou não ter um buraco aqui atrás. Então a gente tem que prever essas coisas na hora de fazer o nosso modelo, onde que vai dobrar e onde que essa articulação vai acontecer. Geralmente também com esses cortes a gente prevê a influência dos vértices, né? Então o que acontece aqui com esses vértices aqui, ó, é que, deixa eu criar mais uma camada aqui só para a gente, esses vértices aqui, ó, eles vão estar totalmente associados à coxa, né? Então eles vão estar com o valor de 1 na coxa. Esses vértices aqui de baixo, eles vão estar no valor de 1,0 na perna. E esses do meio aqui, ó, vocês vão perceber que eles estão sendo compartilhados, né? Então esses do meio aqui, eles estão sendo compartilhados pela coxa e pela perna, né? Então é como se eles fossem meio, né? Tipo, eles fossem meio perna, meio coxa. Eles estão sendo divididos por 2. Isso aqui a gente faz na modelagem. A gente faz prevendo como que vai ser a aplicação de influência e como que vai ser a deformação do rig. Quer ver um outro lugar que é interessante pensar nisso? Se você faz o seu ombro muito espremido assim, na hora que eu levantar o braço, um vértice vai espremer para cima do outro. Por quê? Eu vou girar meu braço nessa direção. Então eu vou espremer esses vértices aqui. Então eu tenho que pensar que isso aqui já é uma estrutura semelhante a um leque, né? Que essa estrutura aqui, ela é semelhante. Vamos pegar bem aqui e bem aqui. Eu tenho que pensar que essa estrutura é semelhante a um leque, aonde esse vértice vai aproximar desse aqui e esse vai aproximar disso aqui. Então ele vai comprimir desse lado. E no lado de baixo ele não vai esticar, ou seja, ele vai ter um ponto de giro aqui, né? Então, quando eu prevejo o ponto de giro, né, eu estou pensando onde que vai estar o bone e como que esse bone vai girar ao redor do objeto. Então a gente tem que prever um pouco disso no espaço. Quando eu faço uma clavícula, por exemplo, né, eu estou prevendo um bone aqui que vai levantar o ombro para cá. Então esse bone aqui, eu estou clicando na cor, eu tenho que clicar no nome. Ele vai girar assim, ele vai levantar isso aqui para cá. Então tem que prever a base do bone, prever como que ele deforma os vértices. Então tem que ter corte para essas coisas, ou seja, tem que pensar que em algum lugar aqui, ó, na minha estrutura, eu vou ter o pescoço separado. O pescoço não vai mover, quem vai mover são esses vértices aqui, ó. Ou seja, são esses vértices aqui que vão subir e não os vértices do pescoço. Então eu tenho que prever isso na modelagem, né? Onde que eu vou colocar a influência de vértice, onde que o rig vai ter um pivô de rotação, onde que eu vou fazer uma diferença de influência. Então isso aqui é ligeiramente importante para a gente na hora de modelar, né? Você prevê tanto o rig quanto as dobras. Quanto mais você prevê dessas deformações, melhor vai ser a vida para quem for rigar ou para você mesmo quando você for rigar. Deu para entender isso, pessoas? Fez algum sentido aí? Vamos então para o próximo aqui, ó. Então, já possui os cortes necessários para a implementação do rig, né? Corte que permite a realização da pose.
Aqui, ó, é a questão da direção e do fluxo do modelo. Nesse caso aqui eu vou pegar, vou selecionar aqui a cabeça, talvez eu queira também o tronco dela, deixa eu ver se ele tem uma máscara, não, né? Qual que é esse? Então, eu vou querer que ele faça um queijo aqui para mim. E eu vou querer que esse aqui faça um queijo também. Tá. Uma boa modelagem, ela tem nos próprios cortes muito da definição da forma que a gente está procurando, né? Então os cortes eles seguem um fluxo onde você consegue entender detalhes anatômicos, né? Então aqui eu consigo entender nesse detalhe aqui, ó, nesse caminho de loop aqui, ó, se a gente der um Ctrl R, você vê que tem um loop que vem daqui para cá, né? Meu mirror ele está espelhando aqui, né? Então o mirror está espelhando, mas dá para ver que a gente tem loops que me ajudam a entender a forma, né? Ou seja, aqui o loop de corte do meu braço ele faz esse caminho aqui. O loop de corte do meu ombro faz esse caminho aqui. Então eu tenho uma separação bem clara do que vai para baixo, né? Ou seja, o que faz o desenho do braço e o que faz o desenho do ombro, né? Se eu pegar agora os loops daqui, eles todos fazem esse caminho, mas eu tenho uma divisão muito boa aqui do espaço, né? Mesma coisa vai acontecer no rosto, né? Ou seja, no rosto eu vou ter loops que fazem o formato do olho, loops que fazem o formato da expressão facial, loops que fazem o formato da boca, né? E loops que fazem, por exemplo, o caminho da cabeça e o caminho da sobrancelha, né? Então eu consigo selecionar os loops e entender bem como que o design está projetado, né? Então a gente consegue perceber o caminho e a forma do objeto, tá? Para orientar esse caminho e essa forma, né? Ou seja, para orientar o caminho e a forma, a gente está usando loop, quina, desvio, né? Então, o que é um loop, né? O loop é toda vez que eu tenho uma sequência de arestas opostas, né? Então, se eu tenho uma aresta aqui e existe uma aresta oposta a ela, né? Bom, a sequência dessas arestas aqui vai formar um loop para mim. Esse loop, às vezes, ele vai ser igual aqui no rosto, frontal, né? Então, eu consigo ver o loop começando aqui, dando a volta e terminando aqui. Em alguns casos, o loop é mais simples, né? O loop ele é, por exemplo, a volta do braço. Isso aqui é um loop, né? Em alguns casos, o loop ele é mais complexo e ele às vezes ele é mais difícil de rastrear, a menos que a gente separe o modelo. Então, se ela tivesse o corpo inteiro aqui, provavelmente ela teria loops para definir o caminho do peito, né? E né, teria loops para definir a musculatura aqui da separação do ombro do corpo, ou loops para definir aonde que vai a escápula, né? Então, a qualidade desses loops está diretamente relacionada à deformação também. Então, obviamente que se meu olho é um loop, né? Abrir e fechar ele, né? Deformar ele vai ser mais fácil, né? Tipo, preciso só realmente mudar a forma desse loop, né? Então,
gente tem um pouco mais de liberdade para deformar um objeto se a gente está usando bons loops. O fluxo desse loop, né, o fluxo desse loop é um fluxo de arestas opostas, então só é possível fazer loop com quads, tá? Ou seja, só faces com 4 lados conseguem fazer loop. Isso quer dizer que a predominância do nosso modelo de personagem tem que ser com quads. Não quer dizer que não possa triângulo. Eu acho que talvez esse modelo não tenha triângulo, mas a gente pode investigar. Vamos ver se esse modelo tem um triângulo, vamos ver onde é que está o triângulo desse modelo, se ele tiver. Vamos isolar a cabeça aqui, tá? Eu vou isolar o rosto. Ó, onde é que vai ter triângulo aqui? Ó? No fechamento do olho tem triângulo. Então aqui no fechamento do olho a gente tem triângulo, né? Eu vou puxar aqui um select faces by sides e vou pedir qualquer coisa que seja menor, né? E eles vão ver que no canto do olho aqui, ó, também é triângulo, né? Então a gente vai ter às vezes num canto, num fechamento de orelha, num fechamento de pescoço. Então não é um tabu que não pode ter triângulo, mas é bom entender que o triângulo ele vai acontecer aonde o design é pontudo por natureza, aonde a gente precisa forçar uma dobra, ou seja, que a dobra aconteça no eixo certo, né? Então se eu preciso que a dobra aconteça numa diagonal específica, eu vou colocar triângulo, né? E para reduzir o fluxo de quads, às vezes, é necessário. Então, às vezes, você precisa encerrar as coisas em triângulo para poder não projetar mais polígono, né? Você tem que encerrar o design pelo triângulo. Mas, no geral, a gente usa basicamente só quads e tris, né? Lembrando que quads é a maioria, tris a gente vai colocar só no acabamento, né? E a gente não usa N-gon para o personagem. Como a gente está deformando a superfície, o N-gon dá muito artefato. Então a gente não usa nada que tenha mais de 4 lados num personagem. Também a gente tem que ficar atento com o quê? Com o design de arestas. O padrão, porque a gente está usando quads, o padrão aqui, para cada vértice existam 4 edges. Então, se a gente pegar aqui, ó, a maioria desses vértices aqui tem 4 arestas associadas a ele. Mas, em alguns casos, eu preciso que tenha só 3. Geralmente, quando eu quero fazer quinas, por exemplo, eu preciso que tenha só 3. Então, aonde eu tiver uma quina ou uma divisão desse tipo, eu vou ter 3 aqui, ó, na onde vai definir a ponta do espaço da sobrancelha, né? A gente tem aqui um caso onde eu vou ter 3 arestas em um vértice, né? Então, se você, por exemplo, encontrar essas quinas acontecendo por exemplo, no topo da testa, por exemplo, é comum às vezes ela acontecer no topo da testa, dividindo o que é a frente, o que é o topo, o que é a lateral do rosto, né? Às vezes vai acontecer definindo o que é uma beirada do olho, né? O que é a divisão da frente, lateral e parte de baixo, né? Então é comum acontecer isso, né? E a gente vai ter um vértice que eu vou chamar aqui de estrela ou desvio, né? Eu gosto de chamar de desvio, né? O pessoal vai chamar isso aqui de pole e star, tá? Se vocês procurarem uma publicação internacional sobre isso, eles chamam de pole e star. Eu gosto de chamar de desvio porque quando a gente está fazendo o loop, meu loop está vindo aqui, ó, e ele está subindo. Esse loop meu aqui, ó, ele vai para baixo. Então eu fiz um desvio aqui, ó. E aqui eu vou ter o quê? Um vértice com 5
arestas. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter abertura de malha. Então eu vou conseguir colocar mais detalhe, eu vou fazer um complemento aqui. Mas basicamente eu estou fazendo um desvio de malha. Toda vez que eu faço um vértice de 5, né, eu vou conseguir encontrar o quê? Um caminho que vai para uma direção e um caminho que vai para outra. E essa abertura de espaço entre os dois, né? Então a gente vai encontrar esses vértices estrela ao redor do modelo, né, em lugares que eu preciso abrir malha. A gente evita 6 ou mais, tá? Então a gente evita 6 ou mais, não quer dizer que não pode. Se não teve outra solução, é isso mesmo. Por exemplo, aqui é um fechamento de olho que tem muito mais do que 5. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, eu contei errado? Vamos ver se eu contei errado. Não, eu contei certo, são 9 mesmo. São 9 vértices aqui, né? Então, mas ninguém vai ver isso aqui, né? Ou seja, ninguém está vendo isso aqui, está atrás do olho. E é um fechamento de uma superfície que, de novo, dá para fazer sem isso? Dá. Mas será que é necessário? Né? Então, ficou com 5? Ficou com 5, mas fez muita diferença? Não fez. Então, às vezes, não tem necessidade de fazer, né, forçar os quads, né, se você achar que não é importante. Né? Tá atrás do negócio, está fechado, mas é bom evitar, no geral, em designs que vão sofrer muita deformação, é ideal você evitar esse tipo de corte que tem muita aresta num vértice, em áreas, principalmente áreas como fazer expressão, deformação, né? Alguns lugares, de novo, são difíceis de evitar, né? É muito comum a gente não conseguir evitar isso nas regiões de dobra de axila, tá? Então, é muito comum quando a gente está tentando separar os elementos na dobra de axila. Às vezes é difícil, porque você está fazendo, às vezes, desvio para um lado, desvio para o outro, e você está vendo desvio também aqui por dentro, né? Então, é uma área que às vezes é difícil de fazer um corte com menos de 6. É possível, mas às vezes é um pouco difícil de fazer, tá? E aí, um pouco dessa ideia de fluxo é isso. Outra coisa importante do fluxo é controlar, né, que uma quantidade de vértices não vá para outros lados, mas a gente tem um princípio onde a gente fala disso com mais clareza. Deu para entender o que eu falei sobre direção e fluxo? Lembrando, a boa direção ela faz o design da superfície. Então, se você está fazendo um personagem, porém, os cortes vão seguir a musculatura, os cortes vão seguir o formato da superfície, né, dos detalhes que você está querendo representar. O próximo tem a ver com clareza e a simplicidade no modelo. O que é a clareza e simplicidade ou boa comunicação, se vocês preferirem? Se eu entender para que serve cada corte, né, então eu não preciso fazer um tanto de corte, eu preciso fazer um corte para cada informação que eu estou colocando. Então aqui, ó, eu tenho um corte que define o meio do bíceps, o corte que define o topo da parte mais larga do braço, os cortes que definem a dobra, né, a parte baixa do bíceps, os cortes que definem a curvatura do ombro, sabe, o corte que define o centro do braço. Então, assim, eu tenho cortes que são relativamente claros aqui, né. Eu também consigo perceber que cada um desses cortes aqui, ó, me ajuda na formação desse abdômen. Então, meio que dá para ler os cortes e entender a decisão do corte. O corte ele não está ali à toa, né? Todo corte que está aqui está fazendo algum design. Então, não tem corte excessivo, não tem corte sobrando, não tem corte que eu não sei por que foi feito. E isso quer dizer que esse modelo é simples de editar e ele é claro na comunicação dele sobre
como que ele foi produzido, né? Então é isso que a gente está procurando, uma boa topologia, um design que seja ao mesmo tempo claro na leitura, né? Tipo assim, você vai ver, você vai entender as decisões, e simples para editar, simples de selecionar, simples de modificar, né? Simples de reaproveitar, né? Então isso são boas práticas. Uma coisa que ajuda nesse processo é você ter uma densidade de vértices adequada ao detalhe que você está desenhando. Então, obviamente que a mão tem mais detalhes do que o resto. Então, a densidade de cortes da mão aqui, ó, ela é muito mais densa do que a densidade de cortes do braço. E eu tenho aqui um controle na modelagem que impede que esses cortes excessivos do braço, principalmente os cortes verticais aqui, né? Ou seja, eu tenho vários cortes verticais que vão fazer cada um dos dedos, cada uma das veias aqui, ou dos tendões. E eu tenho esse corte aqui, ó, que segura e impede que esse tanto de corte aqui seja despejado no braço. Isso é uma boa prática. Você garantir que a densidade de cortes é adequado para aquela parte, não deixar que aquela densidade de cortes permeie seu modelo inteiro, né? Ou que ele vá sendo despejado sem critério pelo modelo todo. Isso vai deixar nosso design também mais simples, mais fácil de editar, né? Mais claro de entender. Então, isso eu estou procurando no meu design, ou seja, obviamente que no rosto eu vou ter mais cortes nessa região que tem muita expressividade do que na testa. Não tem por que eu ter a mesma densidade de corte aqui do que aqui. E mais, não tem por que eu ter a mesma densidade de cortes aqui nessa região que aqui. Então aqui tem que ser com certeza mais cortes do que essa parte de trás, né? E a gente vê, na verdade, em modelagens iniciantes, né? Às vezes o descontrole e esses cortes atravessando o modelo. Isso não é uma boa prática, porque fica difícil para editar, né? Não é porque está errado ou está certo, mas é porque depois fica difícil para você mesmo reaproveitar o seu modelo, né? E a gente está falando aqui de princípios, não de regras, ou seja, como que você pensa a sua modelagem no começo do processo para não ter problemas no final dele, ou para não perder a chance de reciclar um material que você já criou. Então, a gente está interessado em ver uma boa densidade de cortes, ou seja, ela bem adequada ao volume de detalhes que está naquele pedaço, ou seja, nenhum excesso, nenhum corte sem função, nenhum corte que você não sabe por que você colocou, né? Provavelmente, se você sabe porque colocou o corte, vai ser mais fácil para a pessoa que está pegando o modelo entender a decisão, né, desse corte. Então, esse é o clareza e simplicidade. E a última coisa nessa revisão, previsão de corte para abertura de UV e textura. É bom pensar nisso quando está modelando, né? E eu explico isso aqui nesse modelo, porque ele já tem os cortes, né? Ele já tem os cortes de UV, né? É bom você pensar por onde que vai passar o UV na hora que você estiver modelando, né? Então, vamos pegar a cabeça aqui só para talvez servir como exemplo. Então, como que vai ser aberto o UV disso aqui, né? Você vai querer separar, por exemplo, o rosto, né? Vamos tirar esse aqui e vamos tirar um clear assim, né? Assim, não, eu vou querer separar, sei lá, o rosto e o maxilar, né? E aqui, ó, como que eu vou emendar isso se não tiver nenhum corte que emenda aqui, né? Ou seja, eu tenho, na verdade, aqui cortes para emendar isso aqui, ó. Então, eu consigo separar o meu personagem, ou seja, existe espaço para fazer um bom UV aqui, né? Existe espaço para eu fazer um bom mark sim e fazer uma boa separação do meu modelo aqui, né? Então, você está prevendo como que a textura vai acontecer. Se o jogo, por exemplo, ele é em terceira pessoa, se ele é em terceira pessoa, você provavelmente não vai querer cortar aqui onde a textura vai ser mais visível. Provavelmente você vai querer fazer
o corte mais inteiriço. Então, por exemplo, você vai querer usar essa quina aqui, ó, e essa quina aqui para abrir o seu modelo aqui sem desmembrar essa parte de trás, ou seja, isso aqui vai abrir para cima, isso aqui vai abrir para o lado, né? E você não vai ter que preocupar em fazer né, um corte aqui no meio. Mas se o seu personagem aparece só de frente, talvez seja interessante você ter um espaço para o corte aqui. Geralmente, quando a gente está pensando em roupa, né? Quando a gente está pensando em roupa, a gente está pensando aonde que passa a costura da roupa. Então, se você tem um corte, né, e aqui está bem em cima mesmo, se tem um corte que segue a costura da roupa, você facilitou muito a vida de quem vai pintar o UV. Né? Você fez um corte ali. E eu falo isso porque eu já encontrei modelos que o corte passava ao redor da costura, mas não ajudava a marcar a costura. Então a pessoa ia desenhando a costura no meio da face, sendo que é uma costura, né? Marking é uma marcação de costura. Então melhor que isso já aconteça, né? E que você já tenha esse tipo de instrução no seu modelo, né? Então é recomendado que vocês considerem como que vai ser texturizado, né? Como que vai ser texturizado e como que você vai usar os cortes de UV, ou como que a próxima pessoa na linha vai poder cortar o UV. Então é bom ter uma previsão disso, para você não fazer um modelo que volta para você porque não tem como abrir o UV dele, ou porque não tem espaço interessante para corte, ou a pessoa começar a pedir, não, corta aqui também, corta ali também. É bom prever porque esses cortes adicionais que alguém pode pedir podem mudar a densidade da sua malha. Então é bom você já pensar, não, eu vou fazer o posicionamento dos vértices e do fluxo dos vértices aonde coincide com um UV. E se for para adicionar um corte para poder fazer a abertura do UV, meio que você já sabe que está fazendo aquilo, né? Já é uma decisão consciente. Beleza? Pessoas, vocês entendem esses 8 princípios aqui de modelagem? Captaram os princípios? É a partir desses princípios que a gente vai fazer as nossas retopologias, tá? Então, eu quero que vocês comecem a olhar o wireframe de modelo, vai num site como o BlendSwap mesmo, dá uma olhada nos blends que tem lá. Então, ele vai ter categoria de personagem. Deixa eu vir aqui em categorias. E vai ter categoria de personagem, procura os personagens, vê a malha, vê se você está entendendo a decisão. Você pode achar, inclusive, coisa ruim, falar, não gostei dessa decisão, não gostei dessa solução. Tudo bem, é só para você começar a estudar como que a superfície de um modelo acontece, né? Como que a gente pode, né, fazer um bom design de superfície, né? Para facilitar a nossa vida no futuro. Beleza? Tranquilo? Eu estou usando esse site aqui, BlendSwap. É um site de repositório de Blender antigo, né? Então vai ter muito modelo também que é um Blender antigo, tá? Então deixa eu colocar o link para vocês aqui no bate-papo aqui, né? E eu acho que eu não vou conseguir com essa internet entrar na categoria de personagem, né? Mas dá uma olhada na categoria de personagem, foi onde eu consegui achar essa personagem aqui para usar como referência hoje, né? E aí na nossa próxima aula, que é uma aula prática, vocês vão estar ainda encerrando o personagem High-Poly. Então eu não estou considerando que já na próxima aula vocês vão mexer com retopologia não, mas semana que vem já é retopologia. Então nossa próxima aula teórica vai ser sobre retopologia e a aula prática da semana que vem já é pegar os modelos High-Poly e tentar fazer a retopologia deles. Beleza?
Então é isso, pessoas. Obrigado aí pela atenção durante a aula. Espero que tenha sido útil. Eu estou gravando aqui, depois eu despejo lá no Canvas para vocês esse vídeo, dentro da nossa unidade 3 aqui. Eu despejo o vídeo aqui para servir de referência, né? Então, eu vou publicar ele depois para a gente ali no Canvas. Quem estiver vendo isso por acaso no YouTube, espero que faça algum sentido, espero que seja útil. Eu peço desculpa também pela qualidade do áudio, porque é um áudio que eu estou gravando na PUC, numa sala de aula, e eu não tenho muito como abafar os ruídos ou como calibrar o som aqui dentro. Eu estou entre aulas, né? Eu estou entre duas turmas, então eu não tenho tempo para poder fazer um ajuste melhor do áudio, mas eu espero que tenha dado para entender e que tenha sido útil para alguém. Valeu demais, pessoas!